é o tumor odontogênico epitelial calcificante, que também é conhecido como tumor de Pindborn. Pindborn era um patologista, não faz muito tempo que ele faleceu, e ele era uma das pessoas que era consultor para a Organização Mundial da Saúde justamente para cistos e tumores odontogênicos, e foi ele que descreveu essa lesão pela primeira vez. Se vocês observarem a radiografia panorâmica aqui, vocês veem o dente incluso, aqui no corpo da mandíbula, associado ao dente incluso uma área radiolúcida, e essa área radiolúcida, ela parece ter, que inclusive lembram um pouco aqui raios de sol, né? Mas quais são os detalhes importantes? Primeiro, tem um dente incluso, então certamente esse tumor aqui se formou a partir da degeneração do folículo pericoronário. Só por esse aspecto radiográfico não dá para você saber que é um tumor de Pindborn, porque existem outros tumores, como aqueles que agora estão classificados lá no grupo de odontomas em desenvolvimento, que é o fibrodontoma meloblástico e outros tumores, que vão ter esse mesmo padrão misto de imagem. Misto quer dizer com áreas radiolúcidas e com áreas radiopáticas. A coroa aqui, aonde o folículo pericoronário vai estar inserido, a gente vê que o tumor ele respeita o limite amelo-sementário. E quando respeita, normalmente isso é uma pista para cisto dentígeno. Mas acontece que cisto dentígeno não tem um padrão misto. Moral da história. Quando você vê uma radiografia como essa, você tem que pensar em tumor odontogênico. Ponto. É até aí que vai o palpite. E aí precisa biópsia e exame histopatológico para definir qual tipo de tumor odontogênico é. Os tumores de Pindborn recidivam, mas não muito, a taxa de recidiva não é tão alta assim, e vocês vão encontrar na literatura formas de tratamento que são um pouco divergentes. Tratamentos que são extremamente conservadores, tratamentos que são mais agressivos um pouco. Inclusive, técnicas intermediárias, onde você remove o tumor e faz uma remoção, digamos que marginal do leito ósseo. Mas, a princípio, ele é um tumor de bom comportamento. Em situações que ele está maior, você tem a questão de você não ter mais estrutura óssea para preservar. Imagina que esse tumor se estendesse aqui no entorno do dente também, e não adianta você planejar uma técnica conservadora aqui, porque o tumor estaria envolvendo toda a mandíbula, então você teria que fazer uma ressecção em bloco, porque toda a área está envolvida pelo tumor. Não com a mesma justificativa que você faria no ameloblastoma, porque o tumor, no caso do amelo, é infiltrativo, e o Pindborn não é. Você faria isso aqui porque você não teria mais como preservar a estrutura ali de maneira que você preservasse alguma anatomia para essa mandíbula. Do ponto de vista clínico, essa paciente não tinha nenhuma alteração visível na face. Quando a gente observa o contorno mandibular, aqui também não tem nenhum tipo de alteração. Mas quando você faz o exame intrabucal, está bem característico. Você vê expansão de cortical e você vê essas marcas aqui, que às vezes isso assusta no exame físico, mas na verdade essas marcas aqui é trauma dos dentes superiores. Ela está mastigando sobre o tumor, literalmente o tumor está entrando em oclusão aqui. Então isso não é um aspecto de agressividade do tumor, isso é apenas traumatismo crônico dos dentes superiores. E às vezes isso pode assustar. Vê que tem algum deslocamento dentário. Então o passo aqui vai ser um retalho angular, parecido com aquele que se faz para remoção de siso, descolamento do retalho. Você precisa separar a mucosa do tumor sempre nessas biópsias, essas biópsias intraósseas. Faça sempre o retalho e separe o retalho. Evite tentar fazer uma cunha aqui superficial e depois suturar essa cunha. Não. Faz um retalho como ele tem que ser feito, obedecendo a boa técnica e separando a mucosa e o periósteo da cápsula tumoral. Aí você remove os fragmentos para serem examinados. Assim, você vai ter muito mais fidelidade no laudo histopatológico que você vai receber. Esse outro caso aqui dessa paciente é muito interessante porque quando nós observamos a radiografia panorâmica aqui, não há alterações significativas na imagem nessa área onde nós temos o círculo amarelo. Talvez aqui você perceba alguma coisa, mas nada muito claro, nada muito nítido. Claro que tem outros problemas odontológicos aqui, é um dente necrosado, com lesão apical, você tem a reabsorção do segundo molar aqui pelo siso, mas, quer dizer, pelo supranumerário, na verdade, enfim. Mas o fato é que ela tinha um aumento de volume nodular aqui. E aí, então, isso era levemente endurecido, não tinha imagem radiográfica. Fizemos essa abordagem com um retalho angular,
justamente para começar esse descolamento nessa região aqui, fora da área da lesão. Então você começa aqui na região íntegra, acha o plano direitinho e vai levando o seu descolamento até que você chega na cápsula. Quando você chega aqui na cápsula, separa o periósteo da cápsula. E o que nós encontramos aqui foi uma lesão encapsulada, nodular, que não tinha envolvimento ósseo, ela era toda extra-óssea. E aqui então o aspecto 7 dias de pós-operatório. A gente não tem a foto do aspecto clínico inicial, justamente porque nós não pensamos que fosse algo relevante, né? Normalmente tu escolhe para fotografar aquelas coisas que tu acha que serão diferentes, fora do usual, vão ser casos legais. E nós só nos demos conta disso depois que começou o descolamento. E quando a gente chegou lá, disse, não, mas tem uma cápsula aqui, isso aqui não é osso, é um tecido mole. Então, para aí, vamos começar a fotografar. E aí, então, esse foi um caso muito surpreendente. Aqui está 6 meses depois de acompanhamento, a imagem continua sem alteração, as outras questões não foram resolvidas ainda, mas o fato é que isso era também um tumor odontogênico epitelial calcificante, era um tumor de Pindborn. Isso foi para o laboratório de patologia da URGS, deu um banho no Panteres lá, foi difícil o diagnóstico, e aí eles fizeram então imunistoquímica. E aqui você vê que ela marcou para citoqueratina 14, não marcou para citoqueratina 18 e marcou um pouquinho para citoqueratina 19. Com esse painel, a conclusão então era que era um tumor odontogênico epitelial calcificante, um tumor de Pindborn extraósseo, que é muito pouco comum. E vou aproveitar para fazer um parêntese sobre a imunistoquímica. A imunistoquímica é uma técnica onde você vai marcar alguma proteína específica que você está procurando. Ela pode estar na membrana da célula, ela pode estar ali no tecido conjuntivo, formando alguma outra estrutura. Enfim, você está procurando alguma proteína específica que você sabe que algumas células têm e outras não. E aí você faz essa pesquisa para diferenciar. E como isso funciona? Bom, imagina que a membrana da célula seja uma coxa de retalho, um patchwork. Cada retalho da coxa é uma proteína de membrana. E você quer saber, por exemplo, se tem a citoqueratina 14 na membrana dessa célula. Então você vai como que banhar aquele tecido que você está pesquisando com um anticorpo. Esse anticorpo vai ligar nos receptores celulares para a citoqueratina 14. Então, se não tem a citoqueratina 14, ele não liga. É o caso que aconteceu aqui quando foi feita a pesquisa da citoqueratina 18. Então não tinha. Aí, ele está conectado lá, você precisa enxergar essa conexão. Então você coloca um corante que vai ligar naquele anticorpo que você está usando para fazer a pesquisa. Normalmente é um corante marrom ou castanho. Então você olha aqui, citoqueratina 14 ela tem cor castanha na lâmina, citoqueratina 19 ela também tem cor castanha na lâmina, mas elas estão marcando coisas diferentes. É que o corante usado é o mesmo. E aí você coloca mais um corante azul, esse fundo fraquinho ali, é só para dar contraste, só para você enxergar melhor. Então, pontos importantes. Você não sabe o que foi marcado numa lâmina de imunistoquímica se quem fez a lâmina não disser para você. Então, às vezes, a gente vê em curso e tal, a galera mostrando, né? Não, aqui foi feita imunistoquímica, e aí se identificou, não sei o que, o cara sabe disso, não é pela lâmina que ele está olhando. Ele sabe disso porque disseram, quando fizeram a lâmina, qual era a proteína, o que estava sendo marcado ali. Então, você só olhando, vai ser tudo sempre muito parecido, porque vai ser tudo castanho e azul. E aí, para identificar determinadas lesões, a maioria delas, não adianta você marcar uma coisa só, porque é muito comum que essas coisas se repitam em diferentes estruturas. Então você precisa ter um perfil, como foi feito aqui, coisas que você sabe que marca, coisas que você sabe que não marca. A citoqueratina é uma proteína do endoesqueleto celular das células de origem epitelial. E ela tem, então, diferentes formas, estruturas, e aqui, então, foram pesquisados diferentes tipos de citoqueratina. Mas tem uma infinidade de substâncias que podem ser, de proteínas, de estruturas que podem ser pesquisadas com a imunistoquímica. Então, você tem que ter o que se chama um kit de imunistoquímica, porque para cada um desses, você precisa do reagente. O reagente é o que nós chamamos antes, quando estávamos explicando o processo de anticorpo. Então, com o passar do tempo, você foi conhecendo e
sistematizando o perfil de cada uma dessas lesões. Então aqui é um exemplo de tumor odontogênico que serviu para você diferenciar um tumor odontogênico do outro, mas do ponto de vista prático, isso é muito mais utilizado para os tumores malignos de origem conjuntiva, os sarcomas, para você dar nome e sobrenome para o sarcoma, saber que tipo de linfoma é, e só depois que você sabe isso, só depois que é feita essa tipagem pela imunistoquímica, que a quimioterapia é escolhida para o tratamento do paciente. Então, assim, isso é um recurso muito importante, que tem muita aplicação, e que na maioria das vezes, nós lá, o cirurgião que está operando o paciente, nem sabe se vai usar ou não. Isso é uma decisão que vai ser tomada lá no laboratório, se vai ser feito um painel de imunistoquímica ou não. É importante, né, a gente ter esse conhecimento de como é a base, o processo da imunistoquímica, para a gente entender o que os nossos pacientes estão, o que está acontecendo. Então, do ponto de vista clássico, assim, isso também é o tumor de Pindborn é uma lesão muito rica, tem essas áreas de amiloide aqui, essas áreas homogêneas, que ninguém sabe por que isso é formado, epitélio odontogênico em ilhas ou cordões, e a formação de estruturas mineralizadas, estruturas calcificadas. Como aquele extraósseo era pequenininho, ele não tinha toda essa riqueza de imagens e de descrições microscópicas. Por isso a imunistoquímica foi tão importante nesse caso. Porque, de maneira geral, quando você tem tumores maiores, como aquele da mandíbula, do primeiro caso, você tem essa tipificação aqui de uma forma bem mais fácil, bem mais clara. Eu dizia justamente que os tumores odontogênicos, eles copiam fases da embriogênese dentária. Então, esse é um que lembra um pouco mais, porque ele já vai adiante, ele forma uma estrutura mineralizada, sem ainda ter aquela morfologia de esmalte, dentina, né? Mas ele está tentando. Bom, e uma outra lesão que é muito relacionada a dente incluso é o tumor odontogênico adenomatoide. Normalmente ele aparece relacionado a caninos inclusos, é a maior prevalência dele. Do ponto de vista clínico e radiográfico, ele não tem muita diferença de todas as outras lesões odontogênicas, então é claro que quando ele for maior, o diagnóstico diferencial vai ser por biópsia e exame histopatológico, e quando ele tem um tamanho pequeno, como esse aqui, ele pode ser facilmente confundido com cisto dentígeno. E quando você vê uma lesão e suspeita de cisto dentígeno com essa área aqui, com esse tamanho, você usualmente não planeja 2 tempos cirúrgicos para um caso como esse. Você planeja fazer a remoção do dente incluso e já remove toda a lesão. Isso é uma linha de conduta. Bom, e aí, deu ameloblastoma. O que vai ter que fazer? Bom, vai ter que reoperar, ressecar, mas isso é algo que você pode discutir já antes com o paciente quando você tem áreas maiores aqui. Olha, normalmente isso é um cisto, o material vai ser examinado. Se a gente não tiver nenhuma surpresa, acaba por aí. Mas olha o detalhe a respeito da área radiolúcida e do limite amelocementário. Quando passa do limite amelocementário, como aqui, tem que pensar em outras coisas. Isso não é uma regra, não é uma lei, isso não é obrigatório, mas você tem que incluir outras hipóteses de diagnóstico. E ainda tem aqui a dificuldade própria da extração do siso. Tem deslocamento de dentes, olha que ele tem uma dilaceração do siso, não, do canino, porque olha que esse canino tem uma dilaceração ainda lá na basilar. Então esse é o aspecto clínico, não havia nada significativo aqui, inclusive aquele deslocamento de dentes ele não é evidente no exame físico. Aqui feito acesso cirúrgico, bem amplo, já se percebe aqui a diferença da consistência óssea, ainda tinha uma camadinha. E agora o que vocês veem aqui é a coroa do dente com a parte de tecido mole removida. Que até então pensávamos exclusivamente em cisto dentígeno. Na verdade, esse caso foi uma surpresa. A gente não pensou na avaliação inicial em tumor odontogênico adenomatoide. E vê que às vezes a patologia facilita a cirurgia, né? Porque essa aqui era a área de reabsorção da lesão, simplificou bastante a extração do dente. E aqui então a loja cirúrgica depois que o dente foi removido. Você vê lá o fundo do alvéolo. Não fraturou a mandíbula, maravilha. Nesses casos, pessoal, uma dica importante, assim, esses casos que tem risco de fratura de mandíbula, se você termina o procedimento, foi tudo bem, peça um raio-x, uma radiografia de controle imediatamente após o término da cirurgia, o quanto antes. Porque como fica uma loja óssea aqui que vai levar algum tempo para que você tenha tecido ósseo ocupando toda essa região, essa é uma área de muita fragilidade. É importante você ter uma comprovação que não houve fratura no transoperatório, o que não impede que no passar dos dias,
o paciente acaba sofrendo algum trauma aqui, principalmente batidas, cabeçadas de crianças pequenas, e eventualmente fraturar isso aqui. E aqui vocês veem o aspecto macroscópico do dente que estava envolvido, e olha a dilaceração que aparecia na panorâmica, e aqui a área da lesão, toda a cápsula que saiu, e aí o diagnóstico histopatológico foi tumor odontogênico adenomatoide. É um tumor de boa evolução, dificilmente, não recidiva, e dificilmente ele aparece associado a outros dentes que não o canino, mas ele pode, a rigor, estar relacionado a qualquer outra lesão e nem necessariamente ter dente incluso. Microscopicamente, olha só que interessante, você tem essas estruturas aqui que lembram ducto, e por isso que colocaram o nome dele de adenomatoide, porque acharam isso aqui parecido com glândula salivar. Mas aí evoluiu o conhecimento e se viu que isso aqui, na verdade, é epitélio odontogênico, e não é epitélio glandular, mas permaneceu o nome, por causa dessas estruturas que lembram os ductos das glândulas salivares. Bom, se a gente tivesse que resumir o que é mais importante dessa história toda de tumores odontogênicos, o diagnóstico conclusivo ele é só por biópsia e exame histopatológico e, de preferência, por um patologista experiente em biologia dentária. Isso quer dizer um patologista que seja dentista. Nem sempre isso é possível, depende de onde a gente está trabalhando, da equipe, do acesso que a gente vai ter, porque em grandes laboratórios de patologia, em os laboratórios hospitalares, dificilmente você vai ter um patologista dentista na equipe. Mas para cistos e tumores odontogênicos, isso importa muito, isso faz bastante diferença, justamente porque a gente conhece, entende e sabe da formação dos dentes, coisa que os patologistas médicos não sabem. Então, eu sei que no mundo real isso nem sempre é possível, né? A gente tem que jogar com as armas que a gente tem, mas quando vocês estiverem trabalhando, vocês fizerem biópsias que vocês suspeitarem de lesões odontogênicas, tentem ter esse fluxo. E pelo menos esses casos sejam vistos ou sejam examinados por patologistas que são dentistas para você ter mais fidelidade no diagnóstico. Ver como a gente mostrou, eu fiz questão de mostrar as fotomicrografias para que vocês pudessem compreender como é sutil a diferença microscópica no diagnóstico diferencial dessas lesões, como realmente precisa saber o que é polpa, o que é papila, e o quanto isso repercute na forma de tratamento dos pacientes. Então, é algo que tem que ser sempre bem ponderado, assim. Uma outra questão importante, assim, é casos como esse aqui, que vai lá na basilar, né, monta um circo para fazer, te prepara para tratar a fratura de mandíbula. Eu posso te dizer com tranquilidade que dificilmente ela acontece. É muito raro fazer fraturas de mandíbula. Porque normalmente a gente faz uma técnica de buco, é diferente se o cara for que não tem muita experiência com cirurgia, como a gente tem, faz isso no consultório, né? Não é cirurgião, é um pouco mais afoito. Mas a gente, como faz sempre essas osteotomias, bons retalhos, vocês têm uma boa formação para isso aí, dificilmente a gente fratura. Mas é bom sempre tu estar preparado. Se a fratura acontecer, você já possa tratar ela imediatamente, né? Então, caso assim como esse que tem, você sabe que vai ficar um defeito grande, que a dilaceração vai lá na basilar, então claro que é recomendável você ter mini placa e parafuso disponível para caso isso seja necessário, né? Ou pelo menos o arco para imobilizar, né?